tudo pronto, né? Todo mundo visualizando. Só confirme aí pra mim. Pronto. Aqui vai ser o seguinte. Um bom dia de novo a todos. Essa vai ser um aulão de equações. Aí a gente vai abordar nesse aulão basicamente as equações exatas e as equações com um fator integrante. Que no final vai dar também uma equação exata. E no final vocês vão cansar de fazer equações exatas hoje comigo. Aí o primeiro exemplo que eu trouxe foi esse aqui, que vai ser uma equação exata. O segundo exemplo também é uma equação exata. Esse terceiro exemplo eu acho que vai ser exato também. Aí já esses outros aqui, eles vão levar em consideração um fator integrante, para você transformar a equação na equação exata. Tanto esse aqui, como esse aqui. Mas só que esse aqui ele vai disponibilizar o fator integrante. E esse aqui a gente vai ter que descobrir. Então, vamos lá. Quando a gente encontrar aqui uma equação exata, a primeira coisa que nós vamos fazer... Deixa eu só pegar aqui minha canetinha. Consegui detectar ela. Pronto, agora sim. A primeira coisa que nós vamos fazer quando nós encontrarmos aqui uma equação exata, ou uma equação de qualquer tipo, é verificar se ela realmente é exata. Aí essa equação aqui, nós temos aqui 2x mais 3 mais 2y menos 2 y'. Aí esse y' aqui a gente transforma ele em dy dx. Eu vou ensinar só essa primeira parte aqui, e nas outras a gente faz direto. Aí aqui, como tem esse dx aqui, a gente vai ter que multiplicar. Tem alguém querendo entrar, deixa eu só aceitar aqui logo. Quando vocês forem entrar, vocês usem o e-mail institucional, que facilita mais. Aí aqui o que é que acontece? A gente vai ter que multiplicar. Aí a gente multiplica aqui por dx, tanto esse primeiro lado aqui, do 2x mais 3, como o segundo lado aqui, ó. Deixa eu ver aqui, 2y menos 2, dy dx, e multiplica o outro lado aqui também, 0 vezes dx. Aí no final das contas a gente vai ter que 2x mais 3 dx, mais... Aí aqui como o dx está multiplicando aqui com esse aqui também, mais alguém querendo entrar, espera ainda, gente. Permitir. Daí, quando a gente multiplica aqui, a gente vai ter que o dx, ele vai anular aqui com esse dx. Aí nesse outro lado aqui a gente vai ficar só com dy. 2y menos 2 dy. Aí 0 vezes dy continua sendo igual a 0. Aí no final das contas nós vamos ter aqui um dependendo aqui de x e outro aqui dependendo de y. Aí as equações exatas, elas vão vir da seguinte forma. Elas vão vir da forma, deixa eu só mudar de cor aqui. Elas vão vir da forma mx, y, dx, mais n de x, y, dy, igual a 0. Aí quando vocês encontrarem uma equação que ela for parecida com isso aqui... O dy dx ali também não está multiplicando 2v menos 2 ali? Por que que tu sumiu com o dx aí? Porque o dx aqui, você anula esse dx aqui, ó. Deixa eu só aceitar aqui, aí eu tiro essa dúvida tua. Porque esse dx aqui, ele está multiplicando aqui com 2x mais 3, você repete ele aqui, não é? Aí o 2x, ele está multiplicando com esse aqui, ó. Com essa outra parte aqui. Aí vai ficar o seguinte, vai ficar 2y menos 2 vezes dy dx vezes dx, né? Aí aqui você tem uma multiplicação em cima e você tem uma multiplicação embaixo. Quando você multiplica isso aqui, você vai ficar aqui com dy vezes dx sobre dx. Aí o que é que acontece quando você divide uma coisa pela mesma coisa? Por exemplo, você tem 3 dividido por 3, né, igual a 1. A mesma coisa aqui com dx. 3 dx dividido por dx, a gente anula esse aqui com esse aqui porque ele é igual a 1. Aí vai ficar dy vezes 1, que é igual a dy. Pera. É porque tinha dois parênteses ali, eu não estava entendendo como é que tu multiplicou esse dx por esse 2... entendi. Entendeu? Eu não estava nesse outro parênteses ali. Aí no final das... Na minha cabeça, era só um parênteses aqui, eu falei, não, o dx está multiplicando só o 2x e mais 3, mas não é isso. Sim. Não, isso aqui eu fiz só para explicar que quando tiver aqui o y'... porque eu não tinha visto o outro parênteses ali. Tá de boas, pois pronto, mas vamos lá. Aí sim, onde era que eu tava? Era explicando que eu queria uma equação exata. Aí quando você encontrar aqui uma equação aqui desse tipo,
uma mxydx mais uma nxydy, ela vai ser uma equação exata se quando você derivar aqui isso aqui e fizer o my e fizer aqui o nx, ou seja, você fizer uma derivada parcial aqui com relação a y e uma derivada parcial com relação a x, se esse my aqui for igual ao nx, ela vai ser uma equação exata. Se você fizer isso aqui e ela for igual a isso aqui, então ela vai ser uma equação exata. Se não for, aí você vai ter que fazer de outra forma. Aí a gente vai pegar essa equação aqui que a gente encontrou e vai desenrolar ela agora. Daí nós vamos verificar o primeiro passo que a gente viu. É verificar se ela é exata. A letra F é mais vocês tentem entender. A gente vai verificar se ela é exata. Aí aqui, como a gente viu, a gente vai fazer o my. Como podemos ver que não tem nenhum y aqui nessa multiplicando aqui com dx. Então a gente coloca aqui que a derivada parcial é igual a zero. A mesma coisa aqui com nx. Nx aqui não tem nenhum x, então a derivada parcial também vai ser igual a zero. Aí aqui, como o my é igual ao nx, então a equação ela é exata. Pronto, a equação ela é exata, então a gente pode verificar já e aplicar o método. Então, a gente verificou, ela é exata, e a gente vai aplicar o método. O segundo passo vai ser integrar. Sim, mas a gente vai integrar o quê? Integrar o quê? A gente vai integrar o m de xy com relação a x. Só lembrando que aqui eu coloquei aqui o my porque aqui nós temos um dx, então a gente faz a derivada parcial cruzada. Aqui tem dx, a gente faz o my. Se a gente tem o dy, a gente coloca o nx, porque tem que ser cruzado, porque se não for cruzado não dá certo não. Aí o segundo passo aqui vai ser integrar, né? Aí a gente vai integrar esse 2x mais 3 com relação a x. Quando a gente integra isso aqui vai ser igual a 2x, a integrando vai ficar 2x quadrado sobre 2, e 1 mais 3 fica mais 3x, mais uma constante. Aí essa constante a gente vai chamar ela de h de y. Por que h de y? Porque esse aqui, quando a gente integra, esse aqui vai integrar com relação a uma f de xy, ou seja, uma função qualquer aqui. Então, quando a gente integra, vai ser essa parte aqui de x e uma parte aqui que, quando você faz a derivada parcial, ela vai estar com relação aqui a y. É por isso que a gente coloca aqui o h de y. Aí, quando a gente faz isso, a gente encontra essa equação. Aí, o terceiro passo que a gente vai fazer aqui, eu vou fazer o terceiro passo aqui, que vai ficar um pouco apertado, mas acho que dá certo. Aí, o terceiro passo vai ser derivar. A gente vai pegar e vai derivar. Vai derivar quem? Vai derivar isso aqui que a gente encontrou. Ou seja, a gente vai pegar aqui o d sobre dy, lembrando que é com relação a y que a gente tem que derivar, de 2x quadrado sobre 2 mais 3x mais o h. Ah, sim, espera aqui, deixa eu ver, deixa eu só conferir isso aqui, essa derivada. Sim, tá certo, porque eu pensava que era com relação a y, mas tá certo. Aí quando a gente pega aqui e deriva, a gente vai encontrar o seguinte. Esse daqui, a gente sabe que a derivada parcial aqui com relação a y, isso aqui vai ser igual a zero, isso aqui vai ser igual a zero, porque é considerado constante. E a gente vai ficar aqui só com o h de y. Ou seja, aqui a gente tem que o h' de y. Por que h' de y? Porque a gente derivou aqui com relação a y. E a gente não sabe quem é o h de y, então a gente coloca aqui o h' de y. Aí depois disso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui esse h' de y, essa parte aqui, o resultado aqui que a gente encontrou, e vai igualar aqui ao ny menos 2. Eu só vou adicionar aqui mais uma página e a gente vai inserir aqui o quarto passo. O quarto passo vai ser igualar e licença. integrar. Pode falar. De onde vem o h de y? O h de y é o seguinte, eu vou só explicar aqui nessa parte aqui. A gente tem que as equações, elas são o seguinte. Nós temos aqui um mxy, as equações exatas, não é? De dx mais uma nxy de dy. Aí elas são iguais a zero. Aí isso aqui vai ser o seguinte. Você lembra que derivadas parciais, né? Aquela regrinha do ramo.
Aí isso aqui a gente considera como se tivesse uma f de xy aqui. Uma função que vai dominar isso aqui tudo. Aí quando a gente deriva aqui com relação a x, ou seja, vamos botar aqui d sobre dx. Quando a gente deriva aqui com relação a x, uma derivada parcial, a gente vai encontrar aqui isso aqui, uma m de xy. E quando a gente deriva aqui com relação a y, ou seja, uma derivada parcial aqui com relação a y, a gente encontra esse n de xy aqui. Aí o que nós fizemos anteriormente foi basicamente isso aqui. A gente pegou e a gente integrou. A gente integrou e encontrou isso aqui. Mas como a gente encontrou isso aqui, a gente encontrou só essa parte aqui que é com relação a x, né? Por exemplo, a gente tem aqui 2x mais 3y. Aí a gente derivou aqui com relação a x, a gente encontrou somente esse 2x aqui. Aí vai faltar a parte de y, não é? Aí a parte de y, quando a gente integra isso aqui, por exemplo, a gente integrou, aí a gente encontrou, sei lá, 2x. Vou explicar aqui de uma maneira fácil. A gente encontrou 2x mais uma constante, que a gente não sabe o que é. Aí essa constante vai ser o próprio h', vai ser o próprio h de y. Porque quando a gente faz aqui esse h de y, ele é considerado uma constante e ele vai ser como se fosse a integral dessa parte aqui, desse nxy. Não é exatamente a integral, mas funciona como se fosse uma constante aqui. Quando você deriva, faz a derivada parcial com relação a y, ele vai ser igual aqui ao nxy. Deu para entender? Rapaz, volta na página anterior lá, só para ver uma coisa. Tu integrou ali em relação a x, foi? Aqui foi com relação a x. 2x mais 3. Entendi. Aí vai aparecer uma constante. Pronto. Aí essa constante é que é em relação a x. A y, quer dizer. E aí essa constante aqui vai ser com relação a y. Certo. Porque faz parte da função. Isso aí que tu obteve com a integral e tu vai derivar em relação a y. Aí eu derivei aqui com relação a y. Aí quando eu derivo com relação a y aqui, aí a gente vai ter uma derivada. Pera aí, eu só risquei aqui. A gente vai ter uma derivada com relação a y. Aí foi basicamente o que a gente fez aqui. Porque a gente fez aqui essa derivada parcial, aí a gente voltou aqui com relação a y, né? Aí vai ser basicamente a mesma coisa que a gente vai fazer aqui agora, que vai ser igualar e integrar. Porque quando a gente iguala e integra, a gente vai igualar e vai integrar aqui com relação a isso aqui, ó. Porque o que a gente fez? A gente integrou, aí voltou para cima. Aí depois derivou e voltou para baixo. Aí com isso a gente consegue descobrir quem é esse h' de y, essa constante que está faltando aqui. Eu só vou continuar o método aqui, aí vocês vão entender, basicamente assim, como vai ser. Porque eu explicando assim fica mais difícil de coisar. Sim, aí a gente vai igualar e integrar. A gente vai pegar aqui esse nxy, vai ser o 2y menos 2 aqui. O 2x menos 2, deixa eu só mudar de cor aqui, ficar mais bonito. 2x menos 2. E a gente vai igualar aqui ao h' de y. Aí esse aqui, a gente tem basicamente uma equação de variáveis separáveis. Aí como a gente tem aqui uma equação, esse aqui não é 2x não, perdão, é um 2y. Se a gente fosse fazer isso aqui ia dar muito errado. 2y. Aí quando a gente faz isso aqui, a gente pega e integra novamente, que é uma equação de variáveis separáveis. É 2x menos 2 aqui com relação a y. E o h' aqui de y não é exatamente uma equação de variáveis separáveis, mas a gente integra com relação a y aqui desse lado e também integra aqui desse outro. Quando a gente integra isso aqui, o 2y vai ficar igual a 2y ao quadrado sobre 2. E aqui o 2 vai ficar só 2y. A gente não coloca a constante aqui desse lado. E aí quando a gente integra esse outro lado aqui, vai ficar um h de y. E a gente também não coloca a constante aqui desse lado. Aí a gente anula isso aqui com isso aqui. Aí vai ficar y quadrado menos 2y é igual a um h de y. Aí com isso a gente descobriu o h de y que estava faltando na equação aqui. Estava faltando o h de y. Aí depois disso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e nós vamos substituir o h de y exatamente aqui, ó, nessa parte aqui que a gente integrou. Sim, esse 2 aqui a gente anula com isso aqui, ó, vai ficar melhor. Aí vai ficar a quinta parte
que vai ser, que a gente vai pegar e vai substituir. Aí a gente vai pegar essa parte aqui, que é o x² mais 3x, mais o h de y, que a gente descobriu aqui, mais y² menos 2y, que ele vai ser igual ao nosso f de xy. Você lembra que eu estava fazendo aqui? Eu não sei se eu acho que eu apaguei, que é dessa parte aqui que tinha, que quando a gente integra fica igual a um f de xy, não é? Aí esse f de xy aqui que a gente encontrou, tem alguém querendo entrar, espera ainda. Esse f de xy aqui que a gente encontrou, ele vai ser uma constante. Não me pergunte por quê, porque eu também não sei, né? Mas só que eles consideram que isso aqui é igual a uma constante. Aí a gente vai pegar esse x² mais 3x mais y² menos 2y e igualar aqui a uma constante. Aí depois de chegar aqui, você basicamente chegou ao final da sua equação diferencial. Mas só que a grande parte do, por exemplo, o Symbolab, ou então se você for fazer uma prova, geralmente eles isolam aqui esse y. Teve um aluno nessa semana, não sei se foi, eu não lembro não, acho que foi Lívia, que me pediu para fazer uma questão parecida com essa daqui. Mas só que de variáveis separáveis, que você chegava aqui, aí você tinha que pegar e isolar esse y aqui para dar o resultado final. Aí eu peguei justamente essa questão aqui. Aqui a gente já chegou no valor final, mas só que a gente tem que isolar esse y aqui. E aí, como é que nós vamos fazer? Não tem como isolar colocando ele em evidência. Aí nós vamos pegar, eu vou só passar aqui para a próxima página, que eu vou ensinar vocês como é que vocês isolam isso aqui. Vocês vão pegar o seguinte, aqui você tem a equação de variáveis separáveis, não é? Aí vocês vão pegar e vão passar esse c de constante aqui para o outro lado. Vocês vão passar aqui para o outro lado, aí vocês vão ficar aqui com y² menos 2y mais x² mais 3x menos c igual a 0. Como é que nós vamos isolar aqui esse y ao quadrado? Lembrando, não sei se vocês lembram da equação de segundo grau, nós temos aqui que a fórmula da equação de segundo grau é uma ax² mais uma bx mais um c que é igual a 0. Aí a gente vai considerar que esse y² aqui é igual a ax², esse menos 2x é igual a bx, e esse tudo aqui, tudo que sobrou, a gente vai considerar que é esse c aqui. Ou seja, isso aqui vai ser ax² ou ay, não sei. Esse aqui vai ser o bx, e isso aqui tudo vai ser o c da equação de segundo grau. Aí no final das contas a gente vai pegar e vai ter aqui que o a é igual a 1, o b vai ser igual a menos 2, e o c ele vai ser igual a x² mais 3x menos c. Quando a gente resolve a equação aqui do segundo grau, nós vamos ter que o y ele vai ser igual a menos b menos 2 mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 2² menos 4 vezes a, o a é 1, não vou representar, vezes o c é x² mais 3x menos c, dividido aqui por 2a. O a igual a 1 fica só igual a 2. Aí aqui o y ele vai ser igual a 2 mais ou menos a raiz quadrada. Aqui você tem 4 menos 4 vezes x² mais 3x menos c sobre 2. Aí aqui nós vamos fazer o seguinte, nós podemos pegar esse 2 aqui, a gente vai deixar por enquanto, e vamos colocar esse 4 aqui em evidência. Quando a gente coloca esse 4 aqui em evidência, vai ficar 4 vezes 1 menos isso aqui que tem aqui dentro. Fica x² mais 3x menos c sobre 2. Vou só passar aqui para a próxima página. Aí depois nós tiramos aqui esse 4 aqui de dentro, que ele está multiplicando, a gente pode tirar. Aí fica 2 mais ou menos, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. E esse menos 1 aqui a gente multiplica com essa parte aqui que está aqui dentro. Aí vai ficar 1 menos x² menos 3x mais c dividido por 2. Aí esse 2 aqui a gente pode dividir tanto com esse aqui como com esse aqui. Aí vai ficar aqui o y, ele vai ser igual a 1 mais ou menos a raiz quadrada
de menos x quadrado menos 3x mais 1 mais c sobre 2. Aí o que era antes uma equação aqui que você não tinha, você não, literalmente não sabia. O 2 do denominador foi Ah, o 2 foi embora, perdão. Realmente. Valeu por avisar, eu tinha esquecido aqui. Aí a gente transformou o que era antes numa equação aqui que não dependia de y. Tava toda bagunçada em uma equação aqui que depende de y. Aí quando você faz isso, você vai encontrar algo bem parecido aqui com isso. Aí isso aqui fica de como se fosse um adendo. Acho que é adendo que eles falam. Quando você pega e insere aqui tipo um novo assunto aqui para complementar um existente. A gente pegou e isolou aqui o y. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida a gente tira aqui nas próximas questões. Eu vou perguntar um negócio. A questão, ela termina isolando o y ou ela poderia ter acabado quando tu fez a constante igual ali? É aquela coisa, se ele pedir, por exemplo, geralmente essas questões que vocês vão fazer, vocês vão ter que fazer, vão ter que marcar, não é? Aí vocês vão pegar, aí vocês vão encontrar aqui A, B, C, D. Aí se nessas alternativas aqui, vocês tiverem isso aqui, igual a essa constante, esse resultado aqui, vocês param aqui. Agora se não tiver, se tiver dessa forma aqui isolando o y, aí vocês vão ter que fazer, vão ter que se virar. Aí vocês poderiam ter parado aqui, se nas alternativas tiver isso aqui. Agora se não tiver isolando aqui o y, vocês vão ter que isolar. Mas geralmente... Tá gravando a aula? Oi? Tá gravando a aula? Tô gravando sim. Deixa eu só verificar aqui se realmente tá gravando. Tá, já vai em 22 minutos. Aí agora nós vamos para a próxima questão. Aí essa próxima questão aqui vai ser uma questão bem simples comparada com essa outra, porque a gente já acha o valor direto, né? Depois disso, nós vamos verificar a primeira coisa que nós vamos fazer, como a gente viu anteriormente, vai ser verificar. Verificar o quê? Verificar se ela é uma equação exata. A gente vai pegar aqui primeiro o mx. O mx não, perdão, o my. Por que o my? Porque aqui nós temos uma dx. A gente vai fazer uma derivada parcial cruzada. Aqui está com relação a x, a gente faz a derivada parcial aqui com relação a y. Aí quando a gente deriva aqui com relação a y, a derivada parcial, isso aqui vai ser igual a 2x. Por que igual a 2x? Porque a gente deriva aqui esse y, ele vai ser igual a 1. Aí vai ficar aqui só o 2x. Aí depois, nós vamos fazer aqui um nx. Essa nx vai ser a mesma coisa. Esse 1 aqui é constante. E esse x quadrado aqui, esse 2 aqui, ele vai cair quando a gente deriva. Vai ficar igual a 2x. Aí como o my aqui, ele vai ser igual ao nx, então a equação ela vai ser exata. Como ela vai ser uma equação exata, a gente vai pegar e vai aplicar o método. O primeiro método vai ser integrar. A gente pode integrar tanto o nx como o my. O mx não, perdão, o mxy como o nxy. Mas só que eu aconselho vocês integrarem o que for mais fácil. Aqui nesse caso, eu vou integrar aqui esse m de xy. Por quê? Porque eu aprendi assim. Aí vai que eu integro o outro e é. Aí vocês se aperfeiçoam em um deles e façam a prova. Aí aqui a gente integra aqui. Oi. Vou perguntar uma coisa. Eu posso integrar tanto em relação a y como em relação a x, não importa. Uhum. Ou tem que ser em relação a x? Não, você pode. Não, você integra aqui com relação a x. Aí esse aqui que tem aqui o dy, quando você integrar, você tem que integrar com relação a y. Aí você vai ter que fazer tudo ao contrário aqui. Por exemplo, aqui, voltando aqui na outra questão que ela já está feita. Se você tivesse aqui integrado com relação a y, aí no lugar aqui de h de y, você teria que encontrar um h de x. Aí aqui você teria uma h' de x. Aí quando você fizesse aqui, você igualaria não a esse nx aqui. Você teria que igualar ao my aqui, do final. Entendeu? Você teria que fazer tudo ao contrário. Beleza. Aí pronto, aí nós vamos integrar aqui. Aí integra aqui esse m de x, que é o 2xy. 2xy dx. Aí quando a gente integra, esse y aqui, ele vai ser constante, né? Então a gente joga ele para fora.
porque a gente tá integrando aqui com relação a dx. Aí fica 2x dx. Esse 2x aqui dx, quando a gente integra ele, ele vai ser igual a y vezes aí 2x² sobre 2 mais 1h de y. Esse h de y aqui é a constante, se lembrem disso. Aí esse 2 aqui anula com esse 2 e a gente vai ficar aqui só com x² y mais 1h de y. Depois disso, o terceiro passo, como a gente viu anteriormente. Terceiro passo, eu vou colocar aqui de vermelho os números para ficar mais didático. Aí o segundo passo vai ser derivar. Aí aqui a gente vai derivar aqui com relação a y. Aí vai ser d sobre dy de x² y mais o h de y. E quando a gente deriva aqui com relação a y, esse y aqui ele vai embora. Aí a gente vai ficar só com x² mais o h' de y. O h'. Pegaram a referência? A galinha. Piada sem graça. Aqui o quarto passo vai ser você igualar. Aqui a gente encontrou essa equação aqui. Aí no final a gente vai ter que igualar ao esse n de xy aqui. A gente vai pegar o n de xy, que ele é quanto? 1 mais x². Aqui, 1. Deixa eu só colocar aqui de azul. 1 mais x² vai ser igual a x² mais o h' de y. H'. H' de y. Aí aqui nós temos o x² aqui de um lado e o x² aqui do outro. Aí aqui quando a gente passa ele fica negativo, ele vai anular com esse aqui. Aí no final, nós vamos ter que o h' aqui de y, ele vai ser igual a 1. Aí aqui, a gente é só integrar aqui com relação a y. A gente integra aqui o h' aqui de y e integra aqui o 1 de y. Aí no final, o h de y que a gente vai encontrar, ele vai ser igual a y. Aí depois disso ficou fácil, aqui o h' aqui ele é com relação a y. A constante aqui a gente não vai mexer nela não, por enquanto. A gente pega e coloca a constante lá no final. Aí depois o quinto passo vai ser o quê? Vai ser substituir. A gente vai pegar e vai substituir aqui no onde estava faltando aqui. Tem um h de y aqui faltando, a gente vai pegar esse x² y mais o h de y e vai igualar ele aqui. Ah, lembrando que isso aqui vai ser igual a uma f de xy. Esse f de xy aqui eu não sei o motivo, mas ele é uma constante. A gente vai pegar aqui o x² y mais o h de y, que é igual a y, vai ser igual a uma constante. Aí esse y aqui a gente pode isolar ele para ficar do jeito que a gente fez anteriormente, a outra. A gente coloca ele em evidência, porque ele vai ser bem simples. Ele vai ser igual a x² mais 1, igual a c. Quando a gente coloca aqui em evidência, no final o y, deixa eu só fazer mais para cá, o y ele vai ser igual a constante dividido por x² mais 1. E com isso nós chegamos ao final aqui do segundo exemplo. Vejam que tu igualou o... Como é que foi ali? Ah, tu pegou o resultado da integral que tu fez anteriormente, né? Uhum. Aí tu substituiu o valor de h de y, não foi? Foi. O que a gente fez aqui nesse segundo passo, a gente encontrou aqui que tem um h de y. Aí a gente deriva, aí encontra aqui o h de y. Aí a gente iguala ao nxy aqui. E depois integra. Aí quando integra a gente encontra o y e depois só joga aqui dentro. De início aqui é complexo você entender o marabalismo aqui da questão. Porque tem que... Você integra, depois volta, depois joga. Esse método aqui, a equação exata é uma das que eu acho mais chatinhas. Porque você tem que decorar aqui muitas coisas no decorrer dela. E depois vamos para a próxima. A próxima acho que é uma equação exata também. Vocês vão enjoar a equação exata hoje. Aí vai ser a mesma coisa da anteriormente. Uma equação exata, vocês vão, o primeiro passo, verificar se ela realmente é exata. Vocês encontraram aqui, naquele formato lá, um m de xy, dx mais uma n de xy dy igual a 0. Aí aqui você vai verificar, de início, vai verificar se ela é exata.
Aqui a gente vai pegar a derivada parcial aqui com relação a y. Por que com relação a y? Porque aqui você tem o dx. Então você coloca o my, porque tem que ser cruzado. Se é dx, você coloca my. Aqui você deriva. Aí esse 6x aqui, quando você faz a derivada parcial, ele vai ser igual a uma constante. E quando você deriva isso aqui, esse 1 sobre x, é como se tivesse aqui y vezes 1 sobre x, né? Aí esse y aqui, quando você deriva, ele é igual a 1 e fica só o 1 sobre x aqui. E depois nós vamos integrar aqui o nx. O nx vai ser a mesma coisa. Aí esse 2 aqui é constante e a derivada aqui do ln de x ele vai ser igual a 1 sobre x. Aí no final o nosso m de y vai ser igual ao nosso n de x. E como eles dois são iguais, então a equação ela é exata. Espera ainda. Uma exata com um acento. Ainda bem que aqui é exatas, né? Como a equação ela é exata, a gente vai pegar e vai aplicar o método. Vai ser a integral do m de xy dx. Quando a gente integra aqui, a gente vai pegar aqui o y sobre x mais 6x dx. Aí essa integral aqui, a gente pode separar ela em duas partes. A gente separa aqui, aí vai ficar y sobre x dx mais integral de 6x dx. Como a gente separou aqui em duas partes, esse y aqui a gente pode jogar ele para fora. Fica y vezes 1 sobre x dx. Entenderam, né? Por que eu joguei para fora? Porque como a gente está derivando aqui com relação a x, o y aqui ele é constante. Então a gente joga ele para fora. A integral do 6x vai ficar 6x² sobre 2. Mais aqui o h de y. Eu vou fazer logo essa integral aqui. A gente substitui. A gente joga aqui. Mais ou menos aqui. Vai ficar um negócio bagunçado, mas vocês entendem, né? Aí depois disso, vai ficar aqui o y. A integral aqui do 1 sobre x, a gente viu que é o ln de x, do módulo de x, perdão. Mais, aí aqui nós temos 6 dividido por 2, que é igual a 3x quadrado, mais o h de y. E com isso aqui eu esqueci do sinal de igual. Aí agora ficou bastante simples, agora é só derivar. Faz a derivada parcial aqui com relação a y. A gente vai fazer aqui do outro lado. Terceiro passo, fazer a derivada parcial disso aqui. Eu poderia ter copiado, não era não, era mais simples. Deixa eu só copiar aqui, para não ficar repetindo. Agora sim. Aí esse aqui vai ser o terceiro passo. Vou só afastar um pouco mais para cá. Terceiro passo, a gente vai fazer o d sobre dy, disso aqui tudo. Quando a gente faz isso, esse 3x² aqui ele vai sumir, porque ele é considerado constante. Esse y aqui a gente deriva, ele é igual a 1. E ele vai ser igual, tudo isso vai ser igual ao ln de x mais o h' de y. E com isso nós temos aqui enganchou aqui a derivada parcial com relação a y. Aí o quarto passo vai ser somente igualar aqui. A gente vai pegar aqui o nxy, perdão, que vai ser o ln de x menos 2. O ln de x menos 2. O ln do módulo de x menos 2. Que ele vai ser igual ao ln de x, do módulo de x aqui, mais o h' de y. Aí nós temos aqui o ln de x de um lado e do outro. Quando a gente passa para o outro lado, ele fica negativo. Então eles vão se anular. Esse aqui vai se anular com esse. E nós vamos ficar que o h' aqui de y, ele vai ser igual a menos 2. Aí depois é só integrar. Como ele é igual aqui a menos 2, a gente integra aqui de um lado. Fica a integral do h' aqui de y é igual a integral de menos 2 dy. Ou seja, o nosso h aqui de y, ele vai ser igual a menos 2y. Depois de encontrar aqui o h de y, só nos resta agora fazer o quinto passo, que vai ser basicamente voltar aqui atrás, nessa parte aqui. Cadê? Essa parte aqui, ó, da integral. E a gente vai pegar e vai substituir. Ou seja, a gente vai pegar e vai colocar aqui
a mesma coisa, né? Cadê? Deixa eu ver. Esse aqui, ó. O y ln do módulo de x mais 3x quadrado mais o ln aqui de... O ln não, mais o h de y. Que o h de y é igual a menos 2y. Eu coloquei o sinal de mais aqui, mas a gente apaga. Coloca aqui o menos 2y. Isso aqui vai ser igual a f de xy. Essa f de xy aqui que ficou fora, a f de xy, ela é igual a uma constante. Como ela é igual a uma constante, nós vamos ficar com o seguinte. Vamos ficar aqui com L, y, ln de x, mais 3x quadrado, menos 2y, igual a uma constante. Aí aqui a gente pode passar aqui esse 3x aqui para o outro lado, vai ficar aqui y, ln aqui de x, menos 2y, igual a constante, menos 3x quadrado. Se colocarmos aqui o y aqui em evidência, vai ficar y vezes o ln aqui de x menos 2, igual a c de constante, menos 3x quadrado. Eu vou só... Por favor, coloque o módulo aí em LN. Realmente, porque senão a gente confunde, perdão. Obrigado por avisar. Eu vou colocar aqui esse resultado aqui em cima. Eu vou enviar esse arquivo aqui para vocês, aí vocês lembrem que eu coloquei aqui em cima o resultado. Ele veio daqui, aí veio para cá. Aí esse resultado aqui, o y, ele vai ser igual ao c de constante menos 3x quadrado dividido aqui pelo ln do módulo de x menos 2. E com isso nós chegamos ao final aqui do terceiro exemplo aqui das equações diferenciais exatas. Alguma dúvida? Deu para pegar o trilho? Enquanto tá tudo bem. Tudo bem, né? Acabou que ficou uma folha aqui sobrando, mas depois eu apago ela. Agora vamos aqui para o quarto exemplo. Deixa eu só... Tá faltando aqui ainda uma informação aqui nessa questão que eu estava ensinando aqui de noite, aí eu esqueci de colocar. Porque essa questão é uma questão do livro, depois vocês, quando vocês forem fazer, vocês vão ver ela. E ele já dá o fator de integrante aqui. Nós temos que o mi aqui, ele vai ser igual a 1 sobre x, y, a3. Esse a3 aqui é só com relação aqui ao y, ele ficou muito grande. Aí ele já dá aqui o fator integrante, a gente não precisa achar. Aí nessa outra questão aqui, quando a gente for fazer ela, eu vou ensinar como é que vocês vão encontrar o fator integrante. E vou ensinar como você realizar aqui os cálculos aqui com o fator integrante. Tá? Você encontrar a equação exata e depois voltar para voltar a encontrar o resultado aqui da equação. Aí aqui nós vamos fazer aqui esse exemplo 4. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é colocar aqui o dx aqui de um lado. Deixa eu só mudar de cor aqui que eu gosto do azul. Nós vamos ter aqui x quadrado, y3, dx, mais, que vamos multiplicar aqui para ficar mais simples, x mais xy ao quadrado, dy igual a zero. Por que eu coloquei aqui o dx, por que eu coloquei o dy aqui? Se vocês voltarem lá naquela primeira questão que eu fiz, não sei se vocês lembram, que a gente começou fazendo aqui exatamente isso aqui. A gente multiplicou e depois cortou e depois colocou aqui dessa forma. No final das contas, o que nós fizemos foi colocar aqui o dx aqui no início e o dy aqui no final. Então, para a gente não ficar perdendo tempo fazendo isso aí, a gente só faz isso aqui. A gente pega e coloca o dx aqui e o dy aqui. Depois a gente vai verificar aqui se ela é exata. Para verificar se ela é exata, a gente vai pegar aqui o my, que é a derivada passar aqui com relação a y. E a gente vai dividir aqui. Dividir não, derivar aqui com relação a y. Aí vai ficar aqui o x quadrado. O 13 aqui ele vai cair quando a gente deriva. Aí vai ficar y ao quadrado. Que é aqui a derivada passar aqui com relação a y. Já a derivada passar aqui com relação a x, ela vai ser o seguinte. A gente deriva aqui, fica igual a 1. Esse x aqui. E derivando aqui vai ficar mais y ao quadrado. Perceberam que a diferença? Que aqui o nosso m de y, ele é completamente diferente aqui do m de x. Como ele é diferente, a equação ela não vai ser exata. Ela não é exata. Como ela não é exata, o que é que nós vamos ter que fazer? A gente vai ter que multiplicar por um fator integrante que a gente vai descobrir, ou então a questão vai dar.
E a gente vai transformar o que antes era uma equação não exata em uma equação exata. Então a gente vai pegar aqui, deixa eu só fazer aqui de outra cor, a gente vai pegar aqui e vai multiplicar esse aqui, esse fator integrante, por todos os termos aqui da equação. A gente vai pegar aqui o 1 sobre xy a3 e vai multiplicar aqui com todos os fatores aqui da equação. X quadrado y a3 dx mais x a2 dy igual a 0 vezes também o fator integrante aqui, ó, 1 sobre x a3. Aqui quando a gente faz isso, a gente vai multiplicar esse aqui, esse 1 sobre x a3, multiplica com esse aqui, com o que depende de x e com o que depende aqui de y. Aí quando a gente multiplica, nós vamos ter aqui o x aqui e o x ao quadrado aqui. Vamos ficar só com o x aqui em cima. E o y3 dividido pelo y3. Então a gente vai ficar aqui só com x. X dx. E quando a gente faz a mesma coisa que multiplica aqui com esse outro aqui, a gente vai ter aqui que o x aqui vai anular aqui com esse x aqui. Aí a gente vai ficar aqui com 1 sobre y a3. E depois, quando a gente multiplica esse aqui vezes esse x aqui vai anular com esse x aqui. E esse y ao quadrado aqui vai anular com esse aqui. Então a gente vai ficar só com mais 1 sobre y dy. Esse aqui vai ser igual a 0. Agora, ficou mamão com açúcar. Exatamente mamão com açúcar, mas nós vamos verificar aqui. Aí aqui a gente pode fazer o seguinte, tá? Juntar essas duas frações aqui e deixar mais bonitinha, a gente vai pegar e vai multiplicar elas. Multiplicando aqui, vai ficar y3 vezes y, fica y4. Multiplicando aqui o meio pelos extremos, vai ficar y mais y3 dy é igual a 0. Espera ainda, tem alguma coisa de errado aqui, deixa eu só verificar. Ah, não, tá certo, perdão. Aí aqui a gente coloca aqui esse y aqui em evidência, em um desses lugares aqui. Aí fica y vezes 1 mais y quadrado dy dividido por y a 4. Estou fazendo de vermelho, vermelho é uma cor um pouco estranho. Aí depois disso, a gente anula aqui esse y aqui com um dos y aqui. Aí vai ficar x dy mais 1 mais y quadrado dy sobre y a3 igual a 0. Depois disso aqui a gente não tem mais o que simplificar. É x dx aí no primeiro. Ah, é dx, perdão. É porque meu x aqui tá um pouco feio. Agora sim, ficou... Tá corretíssimo. Vocês vão me avisando mesmo aí, porque eu faço aqui na dúvida e às vezes eu erro. Aí nós encontramos aqui essa equação. Aí essa equação aqui, de cara, eu vou deduzir que ela é exata, não é? Então vamos pegar aqui e vamos verificar em primeiro lugar se ela é exata. Para verificar se ela é exata, a gente faz aqui de novo o mx. Mx não, my. Aí quando a gente deriva aqui o my, deixa eu ver aqui. Verificar se ela é exata, né? A gente faz aqui o my. O my aqui vai ser igual a 0, porque não tem nenhum y aqui. E o nx aqui aí vai ser também igual a 0, porque não tem nenhum x aqui desse outro lado. Como o my ele é igual ao nx, então essa equação ela vai ser exata. Se a equação é exata, a gente pode simplesmente aplicar o método. Depois a gente vai pegar aqui e vai fazer a integral do m de xy dx. Vamos pegar aqui o x dx. Quando integro o x dx vai ficar igual a x quadrado sobre 2 mais um h de y. Depois disso tem o terceiro passo. Que o terceiro passo, mesma coisa que nós fizemos anteriormente, aqui vai ser o terceiro passo. O terceiro passo vai ser basicamente derivar. A gente vai fazer o d sobre dy de x quadrado sobre 2 mais o h de y. Quando a gente deriva, esse aqui vai ser igual aqui, não tem nenhum y, a gente deixa ele para lá e fica só o h' aqui de y. Como ficou aqui só o h' de y, a gente vai pegar e vai igualar aqui com essa parte aqui da equação, que vai ser o nosso quarto passo. A gente vai pegar aqui o 1
mais o y(a)2 sobre y(a)3 e igualar aqui com a h' aqui de y. Quando igualou, ficou bonitinho, né? A gente integra. Integra de um lado com relação a y e integra do outro. Quando a gente integra isso aqui eu aconselho vocês separarem aqui essas equações. Vocês vão ficar aqui com, basicamente, com integral aqui de 1 sobre y(a)3 mais a integral aqui de y(a)2 sobre y(a)3. Esse aqui vai ser igual ao nosso h de y. Aí, essa integral aqui de 1 sobre y(a)3 aqui, ela, quando a gente integra, eu não vou me aprofundar muito nela, mas eu posso explicar aqui rapidinho. Aqui nós temos 1 sobre y(a)3, então a gente vai ter integral de y a menos 3. Como a integral de y a menos 3, quando a gente deriva, aí a gente vai somar aqui 1 aqui em cima, vai ficar y elevado a menos 3 mais 1 sobre, aqui vai ficar também menos 3 mais 1 embaixo. Ou seja, o resultado dessa integral aqui vai ficar y elevado a menos 2 sobre menos 2 aqui. E depois disso, aqui a gente pega e o que era antes aqui um denominador aqui, um numerador aqui, ainda, o que era antes uma potência aqui negativa, a gente transforma em denominador, aí vai ficar 1 sobre menos 2y, e esse ao quadrado aqui a gente repete aqui embaixo. Então o resultado aqui dessa integral vai ficar igual a menos 1, esse menos 2 aqui, perdão, que é positivo, que a gente já coloquei ele aqui em cima, fica 1 sobre 2y ao quadrado. E aqui nós temos essa integral aqui. Essa integral aqui, eu vou fazer também ela aqui no cantinho. Quando a gente divide aqui o y(a)2 pelo y(a)3, vai ficar igual a integral de 1 sobre y. A integral de 1 sobre y é igual a um ln aqui de y. Então a gente vai ficar aqui com mais o ln aqui de y, do módulo de y, perdão, que é igual a um h de y aqui. E com isso nós encontramos aqui o h de y. E agora só nos resta substituir aqui no nosso segundo passo aqui, no lugar do h de y. Eu vou só copiar aqui para o outro lado, esse h de y. Eu acho melhor, deixa eu ver aqui, melhor copiar esse aqui. Uma nova página. Esse aqui é igual a esse aqui, que esse aqui vai ser o quinto passo. Depois nós vamos ter aqui, que vai ficar x² sobre 2. Lembrando que isso aqui é igual a um f de x, y. Mais o h de y. H de y é igual ao ln de y. O ln do módulo de y. Menos 2. Menos 1 sobre 2. Y ao quadrado. Isso é igual a uma constante. Você pode dizer, ah, mas como é que eu vou isolar isso aqui? Tem um módulo, tem um y aqui. Simplesmente eu não sei. Então eu vou deixar aqui desse jeito aqui. Aí vocês tentem fazer depois. Eu até pesquisei em algumas coisas. Eu olhei no simbolário, pesquisei na internet. E o resultado que eu encontro é exatamente esse aqui. Eu não sei se tem como isolar ou não. Eu sei que eu deixei dessa forma aqui. Caso vocês queiram o resultado final aqui isolando o y, vocês depois tentem. Se não for nenhum incômodo. Talvez sair por exponencial, viu? Eu acho que deve sair por exponencial. Eu sei que vai dar muito trabalho. Para fins didáticos, eu vou deixar aqui dessa forma aqui. Deixa aí o trabalho vai ser grande. Vai. Aí aqui o que foi que a gente fez? Deixa eu só revisar com vocês. A gente pegou e encontrou uma equação e ela não é exata, né? Porque a gente fez o teste. Como ela não é exata, a gente tem que achar um fator integrante. O fator integrante ele deu aqui. O fator integrante a gente multiplica aqui de um lado e de outro aqui da equação. E depois vai encontrar outra equação. Eu acabei tomando aqui quase uma página inteira, simplificando aqui essa parte aqui para ficar exatamente assim. Ficar mais fácil de integrar depois. Porque se deixasse desse jeito aqui ia dar um belo trabalho aqui depois. A gente encontrou essa equação aqui. Que essa equação aqui vai ser uma equação exata também. E uma equação de variáveis separáveis, ó. Dá para você fazer por variáveis separáveis. Mas como nosso objetivo aqui é revisar as equações exatas, eu fiz por equações exatas aqui. Que a gente pegou essa equação aqui, verificou se ela era exata e depois aplicou o método. Quando aplicou o método, encontrou o resultado final. Deixa eu só dar uma dica aqui para vocês. Quando vocês, por exemplo, ele dá uma equação desse tipo aqui e ele não especifica o método, você tenta fazer pelo método mais fácil, ou então pelo método que você sabe. Por exemplo, essa equação aqui. A gente pegou e viu que ela não era exata, transformou ela numa equação exata.
Mas só que essa equação aqui ela sai por variáveis separáveis. É um jeito mais fácil de fazer. Então você faz por variáveis separáveis aqui e vai encontrar exatamente aqui o mesmo resultado no final das contas. Então fica a dica aí para vocês. Se ele não especificar um método, faça pelo método mais fácil. E agora vem o carro-chefe aqui, vai ser a questão mais interessante aqui que eu trouxe para vocês, que vai ser essa questão aqui, que ela não dá o fator integrante, que a gente vai pegar e vai descobrir o fator integrante dela. Para descobrir o fator integrante aqui da equação, a primeira coisa que nós vamos ter que verificar é se ela é exata ou não, né? A gente vai derivar aqui e fazer o... Porque a equação ela vem desse tipo, né? mxy dx mais um nxy dy igual a zero. Aí a gente vai pegar e fazer o mx, vai fazer aqui o n, perdão, aqui é o my, vai fazer aqui o nx e vai ver se eles são iguais. Se o my aqui for diferente aqui do nx, então a equação ela não é exata, não é? Isso foi o que a gente viu, ela não é exata. Mas só que tem o seguinte, para você descobrir que se a equação, para resolver ela, você vai ter que achar um fator integrante e multiplicar e transformar ela numa equação exata. Para você encontrar esse fator integrante, você vai ter o seguinte, que o fator integrante, ou seja, o mi de x, ele vai ser igual a uma exponencial aqui elevado à integral do p de x. Vocês anotem isso aí, porque isso é muito importante. Isso com relação a x, o p de x com relação a x. Pode ser também com relação a y, nós vamos ver depois aqui por que pode ser com relação a y. Mas de início aprendo aqui só com relação a x. Lembrando que você deve estar se perguntando, mas quem é esse p de x? O p de x ele vai depender. O p de x aqui, ele pode ser igual ao my menos o nx aqui, dividido por m. Esse n aqui é esse n aqui da equação, ou seja, esse aqui é o m e esse aqui é o n. Ou o nosso p de x também pode ser o mx. É o mx, deixa eu só conferir aqui, pessoal, porque eu acho que aqui tem mais coisa ainda. É realmente. Esse aqui ou vai ser o nx menos o my dividido por n. Você faz de um jeito, se você não conseguir, você tenta do outro jeito aqui. Quando você descobrir o p de x, você pode automaticamente integrar aqui e descobrir aqui o fator integrante. Como nós vimos aqui, a nossa equação ela não é exata. A gente não testou, mas de início eu já digo que ela não é exata. A gente vai testar ela aqui. Espera aí, só mais um pouquinho. Deixa eu só pegar ela aqui. 6xy dx mais 4y mais 9x quadrado dy igual a zero. Pronto, aí a coisa que nós vamos fazer é verificar se ela é exata. Se a gente pegar aqui, deixa eu só pegar aqui com verde, pegar aqui o my dela, vai ser igual a 6x. E se a gente pegar aqui o nx dela, vai ser igual a 18x. Por que eu verifiquei logo aqui e fiz dessa forma aqui? Porque a gente vai precisar aqui tanto desse my aqui como desse nx aqui depois. Como podemos ver, ela não é exata, pois o my ele é diferente aqui do nx. Não é exata, não é? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e vai ter que encontrar o p de x. O primeiro p de x que a gente vai verificar vai ser esse aqui, ó, o my menos o nx dividido por n. Ou seja, o p de x aqui vai ser igual ao m de y menos o n de x dividido aqui por n. Ou seja, o nosso p de x aqui ele vai ser igual ao m de y, 6x menos 18 dividido por n. Aqui nós temos aqui 4y mais 9x quadrado. Aqui é x. Quando a gente faz isso, nós vamos ter aqui menos 12x dividido por 4y mais 9x quadrado.
Vejam o seguinte. Aqui nós vimos anteriormente que o mi de x ele vai ser igual a e elevado à integral de uma p de x dx. Mas como é que a gente vai integrar aqui uma p de x para encontrar aqui um fator integrante dependendo somente de um valor, se aqui nós temos aqui um y para atrapalhar a gente? Então não tem como fazer utilizando aqui esse p de x. Então quando acontece isso, que a gente não consegue fazer aqui com p de x, a gente pega e tenta o outro. Se a gente encontrar aqui um p de x dependendo aqui somente de uma variável, então a gente encontra aqui o fator integrante e pode tranquilamente resolver a equação. Então nós vamos tentar com o outro. Vai ser que... Então, mano, sempre vai ter um que vai depender só de uma variável. Geralmente tem só um que depende só... Geralmente tem um que depende só de uma variável. Se não tiver, aí só Deus na causa. Ixi, doido. Aí aqui o p de x vai ser igual ao n de x menos o m de y dividido aqui por m. Aí vai ficar aqui que o nosso p de x vai ser igual ao n de x, que vai ser 18x, menos o 6x aqui, dividido aqui por m, que o m é igual a 6xy. Aí vocês vão dizer, sim, mas aqui tem o y aqui, tem o x também, mas eu digo, aguardem, esperem só um pouquinho aqui que a gente vai já anular ele. Aí nós vamos ter aqui o seguinte, vamos ficar aqui com 12x dividido por 6xy. Aí é aquela coisa. Vocês viram anteriormente que o mi de x aqui ele pode depender aqui de x, mas ele também pode depender de y, que é o que nós vamos fazer aqui. Porque aqui nós temos aqui o x aqui e nós temos o x aqui. Então esse x aqui ele pode anular com esse aqui. E o p de x aqui ele vai ser igual a 12 sobre 6 aqui y. Ou seja, o p de x aqui, quando a gente pega e simplifica aqui por 6, vai ficar 2 sobre y. E com isso nós encontramos aqui o p de x. Com o p de x encontrado, resta apenas substituir aqui na integral e realizar o cálculo aqui do mi de x. Eu vou fazer aqui na próxima página, para não ficar muito tumultuado. Olá, Anderson. Oi. Aquele outro p de x que tu encontrou, ele não vai ser usado, não? Ou Não, ele só tá demonstrando que é a mesma coisa? Não, esse outro p de x aqui eu demonstrei porque é necessário, porque aqui você faz, aí você chega aqui, aí sim, mas como é que eu vou fazer se isso aqui vai ficar desse jeito, que não depende aqui que depende de x e de y. Aí eu fiz só para demonstrar que quando não der certo um, você pode fazer o outro, que o outro dá certo. Então esse p de x aqui a gente não vai usar ele, a gente só foi para demonstrar. Então quando não der certo um, vocês tentam no outro e dá certo. Deixa eu só ver aqui, vai ser o mi de x igual a e elevado à integral aqui do p de x. Mas só que esse p de x aqui vai ser com relação a y, dy. Por que com relação a y? Porque aqui nós temos aqui, esse p de x aqui está com relação a y aqui. Tem um y aqui embaixo. Então tem que ser com relação a y, senão não dá certo não. Então vai ter o nosso mi de x aqui, vai ser igual a e elevado à integral de 2 sobre y dy. Ou seja, o nosso mi de x aqui ele vai ser igual a e elevado a 2, aqui nós tiramos o 2 para fora, 1 sobre y dy. Ou seja, o nosso mi de x aqui vai ser igual a e elevado a 2 ln aqui de y. Esse 2 aqui a gente pode pegar e passar ele multiplicando aqui. Lembra das regras dos logaritmos, aí vai ficar ln do módulo de y ao quadrado. Aí aqui vem o pulo do gato. Aqui o ln, não sei se vocês lembram, mas ele está na base e, né? Na base niperiana, se eu não me engano. Aí esse aqui ele vai anular com esse aqui e vai ficar só o y ao quadrado, como o nosso mi de x. Vocês aprendem essas regrinhas aqui de logaritmo, que elas são bastante importantes aqui para esse método. Aí com esse nós encontramos aqui o mi de x. Depois de encontrar o mi de x, a gente vai multiplicar aqui, tanto de um lado como de um outro aqui da equação. Vai ser 6xy. Deixa eu só copiar aqui o mi de x, y ao quadrado, vezes 6xy dy. Mas a gente vai multiplicar aqui do outro lado também, vezes 4y
mais 9y ao quadrado dy igual a isso aqui vai ser igual a 0 também vezes o y ao quadrado, porque o que a gente fizer de um lado da equação tem que fazer do outro. 4y mais 9x quadrado é x, pessoal. Tá vendo como eu quase errando aqui? Deixa eu só conferir se eu peguei certo. Tá certo. Depois disso é só multiplicar. Aí nós vamos ficar aqui com 6x. Deixa eu só mudar de cor. Esse vermelho aqui me deixa cego. Aí aqui vai ficar 6x y/3 dx, que não é dy, aqui é dx, mais... Aí aqui y² vezes 4y vai ficar 4y/3 mais 9x ao quadrado y ao quadrado igual ainda não, pera ainda. Espere ainda. dy igual a 0. Aí vai ser essa que é a equação que nós vamos trabalhar. Ela ficou um pouco torta, mas só que vai dar pra gente desenrolar ela aqui. Depois disso a gente multiplicou, agora vamos aos passos para resolver a integral. O primeiro passo vai se verificar se ela é exata ou não. Vamos calcular aqui o m de y dela. Quando a gente faz o m de y, a gente vai ficar aqui com 3 vezes 6 dá 18 x y quadrado. E quando a gente faz aqui o n de x dela, a gente vai pegar aqui só essa parte aqui. Quando a gente faz, vai ficar 18x y ao quadrado. Por que 18? Porque a gente integrou aqui. Integrou não, perdão, a gente derivou aqui. Aí a derivada aqui do x ao quadrado é igual a esse 2 aqui cai e multiplica aqui com 18, com 9, aí fica 18. Aí fica 18x vezes y ao quadrado. Como o m de y é igual ao n de x, então ela vai ser exata. Como ela é exata, a gente pode aplicar o método das equações exatas, que a gente vai pegar aqui e vai integrar aqui o m de x, y com relação a x. Quando a gente integra aqui, isso aqui vai ser igual a integral disso aqui, do 6x y/3 dx. Lembrando que a gente tem que pegar esse aqui, ó, porque nós estamos trabalhando aqui com essa equação. Como a gente vai trabalhar aqui com essa equação, aí esse 6y/3 aqui ele vai sair para fora. Meu notebook deu uma travada aqui. Deixa eu só apagar esse aqui, porque ficou muito feio. Vocês estão aí, né? Vocês não falaram mais nada? Um pouco eu caí. Tamo. Pronto. y/3 integral de x dx. Ou seja, que nós vamos ter como resultado final, que vai ser 6y/3 x ao quadrado sobre 2 mais o h de y. Vou só copiar isso aqui para a outra parte, porque a gente ainda vai ter que simplificar isso aqui. Depois a gente simplifica aqui esse 6 com 2, aí vai ficar 3x² y/3 mais o h de y. Deixa eu só conferir aqui se eu fiz certo. Fiz certo. E agora vamos ao terceiro passo. O terceiro passo vai se derivar. A gente vai fazer a derivada aqui com relação a y. Vai ficar 3x² y/3 mais o h de y. Quando a gente deriva aqui com relação a y, nós vamos ter como seguinte resultado. Esse 3 aqui vai cair. Aí fica 3 vezes 3 dá 9. x² y² mais o h' de y. E depois vamos para o quarto passo. O quarto passo, como a gente aqui fez com relação ao mxy, a gente vai igualar aqui ao n de xy, que é igual a 4y/3 mais 9x² y² x² y². Isso aqui tem que ser igual a isso aqui, esse 9x² y² mais o h' aqui de y. Depois a gente vai anular esse aqui com esse aqui. Depois se passar para o outro lado ele fica negativo. A gente anula. E o nosso h' aqui de y vai ser igual a 4y/3. Depois é só integrar. Integra de um lado, integra do outro aqui com relação a y. Depois nós vamos ter aqui que o nosso h de y ele vai ser igual, aqui integrando vai ficar 4y
A4 sobre 4. Ou seja, o nosso h de y ele vai ser igual a y a 4. Como o nosso h de y é igual a y a 4, nós vamos pegar ele e vamos aplicar aqui no quinto passo. Que o quinto passo vai ser basicamente nós voltarmos aqui atrás, pegar aqui esse... Deixa eu ver, eu acho que ele já está aqui. Ah, já está aqui, tá mais fácil. Vamos pegar aqui o 3x quadrado y a 3 mais o y a 4, que ele vai ser igual ao f de x, y. Ou seja, vai ficar 3x ao quadrado vezes y/3 mais y/4. Como f de x é igual a constante, nós colocamos aqui o c de constante. Você pode isolar ou então você deixa assim. Eu deixei assim porque vocês viram a quantidade de cálculo que eu tinha feito. Então, como eu estava com um pouco de preguiça, eu não isolei ele aqui não. Para saber se a resposta está certa, eu tenho que derivar com relação a x e a y, né? Uhum. Se bater com a questão em si, é porque está correta a resposta, não é isso? Como é? Repita de novo. Você está falando Essa do... resposta. Essa daqui? Para eu conferir que está certo, eu tenho que derivar com relação a x e com a relação a y, não é isso? Uhum. Ok. Acho que sim. Eu não entendi muito bem o que você perguntou, mas... Sim, você está falando para verificar, não é? Para eu conferir se a resposta está certa, eu derivo e a partir disso vai me dar a questão em si, não é isso? É, você está falando da solução, não é? Sim, para você descobrir se está certo ou não, você vai derivar isso aqui. Você deriva com relação a x, o dx, e você deriva aqui com relação a y, o dy. Aí quando você derivar com relação a x e com relação a y, você vai voltar aqui e vai substituir ele aqui na equação. Aí quando você substitui aqui na equação, se essa equação aqui ela for igual a zero, se ela for igual a zero, então tá certa a sua questão. Se ficar assim, 0 igual a 0. Aí como 0 é igual a 0, então o seu resultado está correto. Mas como aqui no início, deixa eu só explicar aqui que assim é mais simples de fazer. Porque aqui você tem aqui o dy, você tem aqui dx e aqui você tem dy. Se você dividir aqui esses dois aqui por dx, tanto de um lado como de outro, você vai ter dy dx. Quem é dy dx? Não é o y'? Que o y' é a derivada com relação a y. Então, no final das contas, se você pegar esse resultado aqui final que você achou e você derivar aqui com relação a y, fica mais fácil, porque você só joga aqui, nesse início aqui, ó. Deixa eu só pegar um aqui que é mais simples. Olha, aqui, pronto. Aqui você tem esse y'. Aí quando você deriva com relação a y, tu joga aqui no lugar desse y aqui e depois faz. Se der igual a 0, então o resultado está correto. No próximo estágio, acho que é no próximo estágio que você vai ter que conferir algumas equações, se o resultado da solução realmente é correto. Pois é, aí nós chegamos aqui ao final das questões que eu trouxe para vocês. Se vocês não tiverem trazido nenhuma para eu fazer, a gente finaliza aqui o aulão. Se não, se vocês quiserem bater um papo aí, a gente conversa também. Até meio-dia. Deixa eu te perguntar um negócio. Pode perguntar. A prova de EDL, assim, como ela é? Só pra eu ter uma noção. Rapaz, eu não sei porque eu paguei com... Na verdade, eu paguei com... Deixa eu ver, eu vou lembrar o nome do professor. É o Romilson. Paguei com Romilson. E período passado eu tive monitoria com outro professor, com o Luiz. Eu fui orientado por ele. Aí esse professor que é o... Esqueci o nome também. Qual é o nome do professor de vocês? É o... Lindenberg. Eu acho. Pronto. Com o Lindenberg eu não sei como são as provas, porque eu nem cheguei a ver as provas dele. Mas eu acho que deve ser do mesmo nível da anterior. Dos outros professores, não tem? Porque ele vai dar a equação para você, por exemplo, essas equações aí que eu estava fazendo, ele vai dar e vai dizer, ache a solução da equação, calcule o PVI da equação e etc. Vocês já aprenderam, não foi calcular o PVI? Ou não? Rapaz, aprendi não. O PVI é o problema de valor inicial. Por exemplo, nessa aqui, deixa eu só caçar uma mais simples aqui. A segunda, acho que a segunda é mais simples.
Deixa eu ver. Segunda. Eu passei por ela e não vi. Deixa eu ver aqui o resultado final. Pronto. O resultado final dela, y é igual a x² mais 1. Aí na questão, vamos brincar aqui. Vamos fazer de conta que a questão ela diz o seguinte. De acordo com... Nós sabemos que o y de 0 é igual a 1. Pode ser, pera ainda. O y de 0 é igual a 1. Deixa eu ver se dá certo. Dá. Aí, como o y de 0 é igual a 1, faça o cálculo do PVI da seguinte equação. Do PVI, que é dessa equação aqui que a gente fez. Calcule o PVI dela. Aí, como é que nós vamos calcular o PVI? Nós vamos encontrar aqui esse valor de C aqui, da equação. Aí aqui nós temos o seguinte, que enquanto o y for 1, o x é igual a 0. Aí a gente joga aqui dentro da solução, que é igual a C sobre... Aí aqui o x é 0. 0 ao quadrado mais 1. Ou seja, 1 é igual a C sobre 1. Ou seja, o C vai ser igual a 1. Aí como C é igual a 1, a gente fez o cálculo aqui da constante. Então a gente só joga aqui dentro do y. Aí vai ficar que o y vai ser igual a 1 dividido por x² mais 1. Esse aqui é basicamente um exemplozinho de cálculo do PVI. Quando ele disser calcule o PVI, ou seja, o problema de valor inicial. Aí você vai pegar e vai encontrar o valor da constante com base no valor aqui que ele te deu. No caso aqui ele te deu que o y de 0 é igual a 1. Basicamente é isso. Beleza, beleza. O PVI sempre vai ser dado, né? Sempre ele vai dar. Vocês têm alguma questão para eu fazer? Se não tiver, a gente encerra por aqui. Eu tinha. Pronto, o Alan falou aí, ó. Vamos tentar resolver. Pois manda aí pra mim. Pode mandar aqui no WhatsApp. É sobre o que a questão? Tá bom. Eu acho que é relacionado a Ricardo. Ah, Ricardo? Eu não entendi o contexto da questão assim. Pois manda pra mim. Que a gente desenrola agora. Eu tinha subido uma questão de equação de Ricardo. Tu assistiu? Fazendo um exemplo. Tem uma questão aqui da prova que uma menina mandou no grupo. Podia resolver? Ela envolve esse PVI. O PVI ou o Ricardo? PVI. Pois manda pra mim. Ela mandou no grupo, foi? Vou mandar um print. Ela mandou no grupo, foi da prova. Qual é o grupo da coisa? Questão 4. Questão número 4, né? Acabei de ver aqui. Será que ela sai para equações exatas? Acho que não sai nessa. Deixa eu só ver aqui qual o método que a gente aplica. Eu vou só verificar aqui qual o método que a gente aplica nesse daqui. Porque essa daqui ela não é exata. E nem é por variáveis separáveis. Perguntava por meio. Perguntava por meio. Se tiver. Se tiver o quê? Se você mandou aqui, quem foi que mandou? O y duas linhas mais y igual a 0, foi? Fui eu, Lívia. Foi Lívia, não foi? Essa daqui é uma equação do segundo grau. Ou de segunda ordem. Aí ele dá o PVI pra caçar? Não, essa daqui dá pra você resolver por equação de segunda ordem. Dá pra você aplicar um método que tem.
específico para esse tipo de questão. Eu não sei porque que ele pediu para vocês fazerem isso aí. Tu usa qual edição do livro? A 11 é? A nona. A 9? Estranho. Mas se quiser a gente faz. Mas só que esse tipo de questão, deixa eu só fazer aqui, depois a gente faz a 4. Esse tipo de questão aqui, ela é para ser no segundo estágio. Y, duas linhas, mais Y, igual a 0. A gente faz aqui, eu vou ensinar como se fosse no segundo estágio. Essa questão aqui é para ser no segundo estágio. Por exemplo, aqui esse Y, duas linhas, aqui é uma equação de segunda ordem. Então a gente vai fazer o seguinte: onde tiver duas linhas, a gente coloca R ao quadrado. E onde tiver Y aqui, a gente chama de 1. Ou seja, o R ao quadrado aqui vai ser igual a menos 1. Ou seja, o R vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada aqui de menos 1. Aí depois aqui desse R, a gente vai pegar e vai... Deixa eu ver aqui se eu me lembro. Porque tá com tempo que eu vi isso aqui também. Logo eu vi que eu tava errando. Espera ainda, gente. Aqui não é 1. Quando tiver o Y, a gente chama de R. Igual a 0. Agora sim. Por isso que eu tava achando estranho. Aí a gente vai ter que R vezes R menos 1 igual a 0. Ou seja, um dos R's aqui vai ser igual a 0. E o outro R aqui vai ser igual a 1. Aí com base nesses valores de R aí, a gente vai ter que... A gente tem o seguinte, como o R, aqui é R1 e aqui é R2. Como o R1 ele é diferente de R2, a solução ela vai ser do seguinte tipo. A gente vai pegar e a solução vai ser do tipo Y igual a C1 elevado a Y de 1 de T mais C2 elevado a Y de 2 de T. Ou seja, o Y ele vai ser igual a C1 elevado ao R1 de T. Ao R1 de T é 0T. Aí 0 vezes 0 dá 0. Ou 0 vezes T fica igual a 0. Eu vou colocar aqui. Mais C2 é elevado a 1 de T. Ou seja, aqui o Y vai ser igual a C1. Somente C1 aqui. Pois qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Mais o C2 é a T. No caso aqui é a menos T. Porque aqui é R mais 1, aqui é menos 1 e aqui fica menos T. Agora sim. Aí esse é o resultado final aqui da equação. Ela tem duas constantes. Aí lembrando que isso aqui é tabelado, viu? Aqui é para equações quando as raízes são reais e distintas. Se elas fossem iguais, elas seriam diferentes. Se faz pelo outro método, eu não sei não. Agora eu sei que faz por esse método aqui. O método aqui é certeiro. O resultado é realmente esse aí. Eu não entendo por que ele passou essa questão aí pra vocês. Isso é pra ser no segundo estágio. Eu fiquei muito assim, perdida com essa questão. Aí por isso que eu pedi pra resolver. Mas obrigada. Essa questão é do segundo estágio, viu? Vocês não precisam se preocupar não. Se ele botar na prova, qualquer coisa vocês aplicam esse método aí. A questão vai ser de marcar. Ou ele pede as resoluções. Ei, pô, essa 4 aqui vai dar trabalho pra gente fazer. Deixa eu só pegar ela aqui. Ela vai dar um trabalho danado. E a gente vai ter que encontrar um fator integrante pra ela. Deixa eu só colocar ela aqui. É a 4 da prova, né? X² menos 16 y' de x mais é a x y igual a um ln de x.
Que essa daqui ela é a número 4 daquela prova lá que a menina mandou no grupo. Aí aqui é o seguinte. Sim, aqui não tem esse x não. Tô ficando doido. Aqui nós temos aqui esse y'. Esse y' aqui, essa equação aqui vai ser uma equação de primeira ordem. Então, a gente vai ter que dividir aqui todos esses termos aqui dessa equação por x² sobre 16 para esse y aqui ficar, como é que se diz? Na forma da equação. Porque a equação de primeira ordem, ela possui a forma assim, ó. Y' de x mais uma p de x de y é igual a uma q de x. Daí, esse y aqui ele tem que vir sozinho. Então, a gente vai ter que dividir aqui isso aqui tudo por x² menos 16. Divide aqui sobre x² menos 16. E divide aqui por x² menos 16. Daí, a gente vai anular esse aqui com esse aqui. Para o y' aqui ficar sozinho. Aí vai ficar y' mais e elevado a xy dividido por x² menos 16 igual ao ln de x sobre x² menos 16. Depois, a gente vai ter que encontrar um fator integrante. Que o fator integrante ele vai ser um pouco diferente do que a gente viu anteriormente. Deixa eu só me lembrar aqui. Deixa eu ver. É o fator integrante mi de x é igual a e elevado à integral do p de x dx. Mas só que para equações aqui de primeira ordem, esse p de x aqui ele vai ser igual a esse p de x aqui da equação. Ou seja, aqui nós temos um y, então o p de x aqui ele vai ser igual ao e elevado a x dividido por x² menos 16. Que esse aqui é o p de x. Então a gente vai pegar e vai fazer aqui o mi de x. Deixa eu só fazê-lo aqui mais em cima. Eu perdi meu ponteirinho. Parece que as pilhas tá ruim. Que o p de x aqui vai ser igual. P de x não, pera ainda. Tô ficando maluco. Depois de mais de uma hora resolvendo equações, o cara fica meio zonzo. É igual a e elevado à integral de e elevado a x sobre x² menos 16 dx. Agora para sair essa equação é que vai ser peso. Pois é. Aí o mi de x aqui. O mi de x eu vou deixar dessa forma aqui, porque não tem como essa integral aqui para resolver ela. É peso, viu? Eu acho que se deixar assim não tem nada não. Vamos deixar ela assim, porque a gente não encontrou o valor final dela. O mi de x é esse aqui. Aí para resolver ela, a gente vai pegar esse aqui. Vai coisar esse bem aqui, copiar ele aqui para a próxima página. E a gente vai multiplicar aqui isso aqui pelo fator integrante, pelos termos aqui da equação. A gente vai esquecer aqui esse p de x e a gente vai multiplicar aqui esse e elevado à integral de e a x sobre x² menos 16 vezes o y', que ele vai ser igual ao ln de x sobre x² menos 16 vezes a integral de e a x sobre x² menos 16. Daí, quando você encontra aqui desse jeito, você tem que integrar de um lado e de outro. Então, você integra aqui, desse lado aqui. Lembrando que isso aqui tudo é com relação a isso aqui, ó. E essa linha aqui fica do lado de fora. E quando você vai integrar aqui, você vai integrar isso aqui com relação a dx. Então, no final das contas, você vai ter que isso aqui vai ser igual a e elevado à integral de e a x sobre x² menos 16 y, porque esse linha aqui vai embora. Ele vai ser igual a integral do ln de x² menos 16 vezes, deixa eu ver, espera ainda, vezes
a integral de e elevado a x sobre x quadrado menos 16 dx. Esse aqui eu vou deixar para vocês resolverem. Essas integrais vocês calculam depois pelo Cibolar, porque eu não sei como é que calcula isso aqui não vou mentir para vocês. Dizer que eu sei sem eu saber. Mas basicamente é assim que resolve ela. Você tem que utilizar aqui um P de x. Porque ela é uma equação de primeira... Uma equação linear de primeira ordem. Dessa forma aqui. Então é basicamente assim que resolve ela. Se vocês calcularem essas integrais aqui vai dar certo. Licença, por favor. Pode falar. Nessa parte aí que você colocou, não é elevado a essa integral, não? Perdão. É elevado a essa integral aqui. Vezes é elevado a integral. Porque eu fui arrastando aqui, eu acabei esquecendo. Para vocês verem, esse tipo de questão aqui era presencial. Veja o privilégio que vocês estão tendo. Tá gravando sim. Eu vou disponibilizar a gravação para vocês. Deixa eu ver aqui em quanto tempo vai. Já vai em 1h26. Tem mais alguma questão? Se não tiver, a gente encerra. Alguém? Ninguém? Pois a gente vai encerrando por aqui. Eu agradeço a presença de todos. Qualquer coisa aí, vocês tiverem alguma dúvida em qualquer conteúdo, podem me chamar no WhatsApp. Valeu, obrigado. Valeu, e eu mando já o link da gravação para quem chegou atrasado, para quem... Valeu, mano. Valeu, cara. Valeu, Leandro. Valeu, qualquer coisa é só chamar.